aqui no Band Esporte para a sequência do nosso supermotor. A gente vai direto para a pista, porque Yamalubi R3 Blue Crew América Latina, debaixo de uma chuva torrencial, categoria Cup, categoria Talent, todo mundo teve que encarar uma dificuldade muito grande. Agora, dificuldade maior, senhor César Barros, para os jovens, Gustavo Manso e Kevin Fontainha, que no próximo final de semana vão correr em Misano. Você imagina se encarar uma pista dessa para conseguir o título brasileiro, para ter apoio, para seguir na Europa? A cabeça dos meninos ficou inchada, Cezinha. E aí realmente eles fizeram uma corrida totalmente de cautela, né? Não tenha dúvida que eles falaram, vou terminar a corrida, a gente vê ainda o Kevin aí ali na ponta tentando disputar, mas a gente viu que depois os outros pilotos começaram a andar mais rápido, que começaram a arriscar mais, essa é a verdade. Marinho Salles, que andou bem, Marinho Salles andou muito hora bem. Aí, moto 43, o Kevin na 26 e o Gustavo Manso na 88, mas prossiga, certo? E aí eles precisavam ter cautela, exatamente o que você falou, para não cair e se machucar para corrida de Misano. E a pista realmente estava em condições muito ruins, a água, não tinha muita água. Muita poça d'água lá perto da zebra, né, que a gente pôde ver em muitos lugares que não escoava direito a água, então os pilotos tinham que estar muito atentos a isso. Você vê que eles não passam tão... Normalmente você pode passar próximo da zebra, mas ele não permitia passar exatamente por causa das poças d'água que existia. Mas valeu arriscar, né? Os pilotos que arriscaram se deram bem. Porém, eu tenho que elogiar muito os pneus, viu, Celso? Impressionante. Não é? Os pneus de chuva da Pirelli nessa etapa funcionaram muito bem. O pneu de competição que é cedido pela R3 é realmente muito bom. Tanto que a gente viu outro piloto aparecendo aí no mix de disputa pela vitória, o Mário Salles desde a primeira etapa, né, nas duas corridas lá de Goiânia, e o Guilherme Fernandes, o famoso Gui Foguetinho, estava andando muito bem. E olha, eles podem entrar na briga com o Gustavo e com o Kevin pelo título da temporada. E é o tipo de situação, viu, Maurinho, que eu acho que o piloto... quando ele quer alguma coisa na profissão, eu acho que não dá para fugir. É uma situação mais arriscada, sim, mas o controle mental que eles tiveram de mostrar nesse final de semana foi enorme, foi bacana e mais interessante, não teve tombo, não teve acidente, nenhuma das duas provas. Inclusive, eu vi a prova do domingo, essa que foi na chuva, e eu vi que os pilotos tiveram muita garra, que volta após volta, quem podia arriscar mais, né? Foi andando mais forte, inclusive alguns tocaram até na zebra, que na zebra é super perigoso, com o tempo molhado, escorrega demais, e alguns, inclusive, andaram na zebra e mesmo assim tiveram a pilotagem limpa, né? Eu não sei qual deles, mas um saiu na grama, que perdeu a tomada da curva e foi sair na grama, e mesmo na grama ele teve o controle, ou seja, se mostrou competitivo até sair fora da pista, e foi um show até o final. Eu gostei muito de ver essa prova na chuva, também como o Cezinha disse, me surpreendeu a performance dos pneus, que os pilotos, a gente viu que o asfalto não melhorou, mas diminuiu um pouco a aguaceira que estava no começo da bateria, e para o final da bateria os pilotos estavam muito melhores. Então, eu acho que foi uma experiência ímpar, que nós não tínhamos visto ainda, que foi muito legal assistir. Às vezes você assiste a corrida na chuva de moto velocidade, não é tão legal, mas na R3 existiu a competição até o final, os pilotos deram tudo de melhor para chegar na ponta. Os brasileiros que tinham um compromisso lá fora souberam usar a corrida para marcar o melhor número de pontos possível, né? Maior número de pontos possível, aliás, e irem para a Europa bem fisicamente, bem mentalmente, porque encarar uma prova de moto velocidade debaixo de chuva não é fácil, não, é muito difícil. E o argentino na Royal Santa Maria foi o vencedor, ele já tem 21 anos de idade, tá meio que no final, né, para a categoria Talent, que é de 12 até 22 anos, mas ele aproveitou muito bem essa oportunidade, fez um traçado bem variado e foi bacana a gente conferir. E aí a categoria Cup. O Bruno Ribeiro, campeão do ano passado, estava com uma missão, né? E ele conseguiu nessa prova de novo se destacar do pelotão, aproveitou a disputa a partir do segundo lugar e foi muito bem de novo nesse final de semana. Tanto que ele venceu na pista seca no sábado e venceu também no domingo na pista molhada. Essa categoria é para pilotos a partir de 23 anos de idade. E como eles correram depois, ficou até aquela referência, né? Os mais jovens foram antes, os mais experientes depois, e essa referência deu uma tranquilidade a mais. Porém, César, quando o piloto vai para uma pista nessas condições,
o nível de pilotagem é aquilo até que você sentiu e descobriu lá nas 6 horas de Goiânia, né? Na prova de longa duração, na R3 horas. Que é você, a cada volta, você descobrir um caminho, um jeito, um potencial em você mesmo, né? Quando você pega a pista de chuva, assim, é muito complicado porque você tem um maior desgaste psicológico do que físico, na verdade. Porque é tanta tensão que você anda para evitar as poças d'água, o risco de escorregar, de qualquer escorregada já te deixa tenso, você tem que se manter. Então, você tem um desgaste psicológico muito grande. E tem que tentar se concentrar, tentar se manter na frente, passar sempre no mesmo lugar, porque você sabe que aquele é o lugar certo. Se você erra, às vezes, basta pouca coisa, 40 centímetros do lado ou 30 centímetros do lado, você acaba escorregando, que não tem o mesmo grip do lugar que você está passando, na linha que você está passando. Então, é muito importante os pilotos, mesmo eles andando depois dos jovens, até porque os jovens, a Talent, eles arriscam mais, né? E aqueles são um pouco mais cautelosos, são mais experientes, então vai mais na cautela. Mas a chuva é exatamente o que você falou. Cada volta você vai achando o lugar certo, você vai achando o ponto de frenagem, o ponto de aceleração, o melhor traçado na pista ali para passar. E aí cada volta você vai melhorando mais, mesmo a condição de chuva aumentando ou diminuindo, normalmente você tende o início de prova, você vai melhorando até estagnar num ritmo, você fala, não, agora esse é o ritmo que eu tô, né, você vai próximo do limite. Em todas as curvas, ó, esse é o limite. Aí você acha o limite, você fala, agora é por aqui que eu tenho que ir. O que você achou da prova da categoria, cara? Eu achei muito bem, eles andaram o tempo todo ali juntos, a gente viu que, por mais que tinha um piloto um pouco mais rápido, eles tentavam acompanhar o tempo todo, né? O Bruno vinha que impunha um ritmo mais forte, eles tentavam acompanhar todo mundo junto, e foi bem bacana. Até o final a gente vê que mesmo a diferença não foi muita, por se tratar de chuva. Porque normalmente o que acontece? Uma corrida na chuva, normalmente um piloto sobressai mais que o outro, né? E não foi o que aconteceu tanto na Talent como na Cup, entendeu? Então, isso foi muito legal. Foi muito legal, como você falou, não teve quedas, o pneu para mim surpreendeu bastante, o pneu de chuva, realmente tem um grip muito bom esse pneu de chuva da Pirelli, e fez com que as duas corridas fossem um espetáculo mesmo debaixo de chuva. E aí a gente vê, nessa pista, nessa condição, as motos de 1000 cilindradas. Quando a gente fez a comparação, o Jean Calabrese, inclusive, que é o instrutor dos pilotos, ele chegou para mim e falou assim, olha, a R3, a moto de 300 cilindradas, é mais rápida nas curvas que a 1000. Eu falei, jura? Ele falou, é. E a diferença de velocidade é na reta, porque todas as inclinações da R3 em relação às motos de 1000 cilindradas, velocidade de curva, de passo de curva da 300 é mais alta. E aí quando você vê assim, bom, os caras vão agora entrar de 1000 cilindradas, vai ser um espetáculo. Cara, foi assustador, porque é muito mais potência. E a dificuldade de segurar essas motos, César, é muito, muito maior, né? O problema é exatamente a aquaplanagem que acontece, né? Sempre, ou a parte que você sai do trilho e acaba escorregando quando você vai fazer uma ultrapassagem, você não pode frear, depende do que eu falei. Quando você vai andando, você sempre passa no mesmo ponto de frenagem, principalmente a frenagem. É muito importante você evitar de buscar outro lugar, porque você não sabe como é que está o grip do asfalto no outro pedaço da pista. Então, você tem que tentar manter sempre ali. E na chuva você anda muito mais dócil do que no seco, né? Você tem que saber controlar a moto, principalmente saída de curva, sendo mais dócil, sendo a frenagem mais dócil também na hora de frear. Você tombar a moto de um jeito não agressivo como no seco, mas tombar suavemente. Ó, a gente vê a queda que teve ali. É exatamente na retomada, na aceleração. Hoje a eletrônica ajuda bastante o piloto, mas se o piloto não coloca a moto de pé a ponto antes de dar mão, ele vai ser escorregado, porque tudo depende muito do grip que tem o asfalto, entendeu? E a gente percebeu que aí em Campo Grande o asfalto não tem um grip como tem em outras pistas. Então você tinha que ser muito cauteloso e ser, sabe, bem cuidadoso, tanto na hora de frenagem quanto na hora de aceleração, para você não sofrer uma queda. Bom, o Tom Kawakami venceu as duas provas, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Ficou um resultado ruim por conta da prova do sábado, porque o Meikon Kawakami, na disputa com o Tom, acabou caindo e fraturou o húmero. Então passou por uma cirurgia, em breve vai estar de volta, vai estar disputando com o irmão. Os dois estavam dando um belo show. O bacana da prova do domingo é que outros pilotos entraram para fazer esse mix na disputa pelas primeiras posições. Pedro Lins, aliás, está de parabéns pelo que ele conseguiu fazer. César, você é dos pilotos que sentem calafrio quando vai correr na chuva? Como é que é? Porque, olha, o desafio é bravo, hein? Eu particularmente gosto de chuva, Celso. Eu gosto de chuva porque
você consegue... Primeiro que vale pela experiência. Então, a experiência que eu tenho hoje, eu consigo andar melhor numa chuva do que um piloto que está chegando agora para andar de 1000. E depois é o que eu falei, você tem que ser muito cuidadoso na frenagem, ser muito cuidadoso. A gente que é da velha guarda, né, que tem um controle de tração na mão, a gente consegue andar um pouco melhor na retomada. A musculatura que é mais curta. A musculatura. A gente consegue, porque a eletrônica ajuda muito, mas ela tem um limite, né? Principalmente na chuva e depende do grip, ela às vezes não segura. Então você tem que ser muito cauteloso na hora de acelerar. E para mim eu não tenho problema não, eu gosto de andar na chuva, não é calafrio, o problema é a tensão que você anda. Você para a corrida cansado, mas não é do esforço físico, é pela tensão que você andou o tempo todo em cima da moto. Ô Celso, posso entrar nessa Por favor, por favor. Vou fazer um convite para ele, né? Para ele fazer o Rally dos Sertões, porque tem o controle de tração na mão, gosta de andar na chuva, tem que ir para terra. Para andar na areia. Eu tenho eu tenho uma vontade de fazer um Rally dos Sertões. Um dia ainda eu quero fazer o Rally dos Sertões, porque todo mundo que faz fala que é uma experiência única. O próprio Nelsinho veio aqui, contou pra gente, falou, elogiou. Que ele vai. Então eu tenho muita vontade de andar aí no Rally dos Sertões, porque o contato que existe de natureza com vocês achar o trecho com você, não perder todo esse tempo. Eu prefiro fazer a corrida, mas eu ainda tenho uma vontade. Um dia, quem sabe, eu possa fazer o Rally dos Sertões, eu tenho muita vontade. Você sabe que eu conversando com os pilotos de moto, né? Então eu falo para eles, porque quando eu monto a prova, né, eu falo, puxa, o cara vai passar aqui, e quando passa 150 por hora, né? Exato. Depois eu vou conversar, eles falam, e hoje tem muitos pilotos que migraram da moto para o TV e hoje, por exemplo, estão no carro, né? O Carlos Ambrosio é um deles. Eu conversando com ele, falo, mas vem cá, desses 3 aí, que se você tivesse, né, na sua juventude novamente, o que você faria? Ele falou, a moto, sem dúvida, é indescritível. Ele falou, essa sensação, né, o vento batendo na cara, essa sensação de liberdade de você ali controlando a tração ali, principalmente, todos de moto falam isso. Você sabe que é impressionante, eu não sei se o Maurinho concorda comigo, mas a sensação que a gente tem, eu tive o privilégio em 21, vocês me concederam aí pelo menos 2 dias, eu andei de UTV na prova, é maravilhoso, é um negócio realmente viciante o UTV, mas a moto te dá uma sensação de, por incrível que pareça, te dá uma sensação de controle maior. O que você acha, Maurinho? Eu acho não de controle, acho que é bem diferente. Eu acho que a moto te dá um prazer ao pilotar que é indescritível em relação ao automóvel. Não que o automóvel não dê esse prazer, mas a moto é muito mais acentuado, porque está tudo dependendo de você. No automóvel você tem as 4 rodas apoiando. Na moto é seu equilíbrio. Então, seu equilíbrio para vencer o desafio, para vencer a irregularidade do terreno, uma subida, umas pedras, raiz, ou seja, o que tiver na frente. Então, além de você curtir o visual, de você fazer parte do visual na moto, você superar esses desafios momentaneamente, direto, assim, no dia inteiro, porque o Rally dos Sertões é o desafio da hora que você larga até a hora que você termina, que quando você termina você fala, ufa, mais um dia concluído, muito bom. E assim por diante. Então, na moto, eu acho que essa pegada, esse feeling, é assim, não tem palavras para descrever, só você andando mesmo, para você sentir essa energia, essa vibe, é muito, muito bacana. E a gente eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de programa, mas até queria lembrar dessa história de você sentir uma prova como essa, cada dia que você vai passando, porque assim, do jeito que vocês fizeram a prova, e eu estava vendo que a chegada é na praia, lá no Preá. Isso. Muita duna? Porque eu estou falando, o Maurinho foi descrevendo, né, a dificuldade, o dia e tal. Porque quando você chega em duna, a história é diferente, porque o controle que você tem, cara, é nenhum. A duna dela toma conta outra pilotagem. De moto, é outra pilotagem. Para todos, né? O que você falou no briefing, você vai falar aqui pra gente agora? Não, primeiro, eu acho que o Maurinho, ele leu bem, entendeu bem, né? Que a prova, por mais que a gente fale que é um rally de velocidade, mas você tem que ter estratégia, porque além de tudo ele é um endurance, né? É uma prova de resistência. Então, você vai fazer 300 e tantos quilômetros, não adianta você sair, né, enrolando o cabo lá, porque você tem que ter preparo físico. O diferencial da prova para esse ano, a gente está vendo algumas imagens aí que até que são do ano passado, tem grandes retas. Esse ano nós não teremos essa configuração. Esse ano vai ser um rally muito travado, muitas serras. Então a gente parou ali falando na etapa de Crato para Sobral, né? Um outro fato ali que porque até a gente se enrolou no levantamento, é que tem muitas serras, então subidas e descidas de serras
serras até um pouco até estreitas, Trilhinha, perigosas. ó. É trilhinha só de passar. Exato, que vai passar ali bem Single apertada, é um single track mesmo. Então, é uma condição diferente de anos anteriores que nós fizemos. Então, vai ser um rally muito mais duro. Então, se o ano passado a pessoa tinha que ter um preparo físico, porque eram vários dias, né, e você vai se cansando com o passar dos dias, esse ano você vai ter que ter um preparo físico porque você vai trabalhar muito. Então, tanto o piloto ali no volante, nas 4 rodas, mas como em cima da moto também. Né? Mas vão ser recompensados chegando aí, essa é uma das imagens aí, chegando lá no Preá, que é ali a região de Jericoacoara, município de Cruz, né? A praia do Ceará ali. A gente vai fazer um pedacinho final ali. Ainda tem algumas surpresas, tal, mas sem dúvida vamos andar em trecho de areia, onde a pilotagem, tanto para moto quanto para carro, ela muda completamente, né? E já encerrou a inscrição? Como é que está essa parte? Então, na verdade, as inscrições se encerram um mês antes da prova, seria dia 11 de julho. 11 de julho. Mas nesse momento que nós estamos falando, né, nós havíamos lançado hoje pela manhã aí que faltavam, as motos já estão encerradas, eram para ser 50, estamos com 60, na verdade. Uau! O TVs nós temos um número de 120, lançamos agora de manhã aí, faltam 10 vagas, faltavam 10. 120? Já completamos agora 120 e carros estamos com 50 carros. Cara, assim, pelo que a gente sabe, não sei se tem prova com mais do que 120. Acho que de UTV bateu o recorde. O TV já falam por aí que vamos ser o maior rally do mundo e o TV. Oh, né? Olha que maravilha. Mas isso é uma crescente, na verdade. Daqui a pouco vai ter outra prova em outro lugar no mundo. Tal. O TV vem numa crescente. Então, nós vamos ter uma grid agora, mas em outubro já tem outra prova. Acredito que tenha mais UTVs também. Uhum. Né? Eu não vou muito nessa temática aí do ser o maior. A gente tem que ser o melhor. Perfeito. Né? O competidor tem que terminar a prova e falar, pô, eu vim e venci, né? E eu acho que também o grande barato do rally, diferente de provas de pista, é que cada um que chega no final, ele é um vencedor. Então você andou, por exemplo, 2 dias, mas você se considerou um vencedor. Maravilhoso. Porque você fala, pô, que batalha eu fazer isso daqui, né? O trecho já não está igual ao outro. Se na pista a gente tem que achar sempre o melhor traçado e ali e tal, não morder a zebra e tal. No rally, cada vez o que está vindo atrás, cada vez está pior a pista para ele. E você terminar o rally, é o que eu falo, todos que terminam o rally, não é só o Rally dos Sertões, qualquer rally cross-country, ele é um vencedor, porque o desafio é muito grande. Né? Quando você vê essa pista aí da moto com chuva, o que você te remete a alguma coisa de dificuldade, até pelo que você viveu no levantamento desses 20 e tantos dias desse ano? O levantamento, ele tem uma característica diferente de quando vai ser a prova, porque a gente faz agora no tempo de chuva. Então, por exemplo, nós passamos diversos rios que estavam cheios, eu entrei e falei, vamos ter que passar porque eu tenho que ir para o outro lado, né? E na hora da prova não vai estar. Mas ali vai ter uma outra condição que o cara vai passar, por exemplo, o fundo, é pedra, né? Então eu passei com água, o cara vai passar no seco. Então eu pego muito mais água agora, né? E tem uma condição de chuva muito maior do que quando vai ser em agosto, que a gente já faz em agosto até de propósito para não ter chuva, não ter mais esse elemento de dificuldade, né? E é mesmo. É um elemento de dificuldade das maiores. Dificuldades que, no caso de moto, por exemplo, a gente estava falando dessas coisas de grandes deslocamentos, quando a gente fala de viagem, fala de... Eu, por exemplo, você falou, né, da história de viajar de moto. Não é por causa de chuva que eu paro. É outra tocada, acho que dá para ir e tal. Eu não sei se você consegue, por exemplo, César, recuperar isso quando você faz um track day. Quando você faz track day, se chover, não tem, como é que você se vira? Depende, se você começa com seco até metade do dia, a chuva começa a chover, você pode dar sequência, porém a responsabilidade é tua. Então quem tem pneu slick não anda mais, né? Mas quem tem pneu DOT, que é o pneu de chuva, é o pneu de original da moto, a gente permite que ande, claro, mais cauteloso. É um track day diferente. Né, andando na chuva, e você tem que ter mais cautela. Existe o tombo de cair, o risco é muito maior de uma queda, mas se o piloto for cauteloso, ele não acaba não caindo. Aliás, a cautela que tiveram que usar, né? Porque nesse final de semana o track day do César Barros foi para experimentar uma moto bacaninha, né? Vamos dar uma olhada como é que foi. Fala pessoal, e hoje nós estamos aqui no César Barros Experience, aqui na Fazenda Capoava, nesse sábado maravilhoso,
onde também, pela primeira vez no Brasil, as Ducati Panigale V4S 2023, podendo andar na pista. Lançamento com jornalistas, depois convidados, e os pilotos que estão presentes também podem andar com essa moto. Meu nível de pilotagem não é assim o profissional, mas o que é interessante da Panigale é que ela consegue atrair mesmo pessoas com uma experiência como a minha. Então eu comecei a andar na moto, ela tem realmente muita potência, né? Motor V4, 215,5 cavalos, mas com o passar das voltas eu fui me sentindo mais confortável nela. E aí você vai vendo que é uma moto extremamente forte, mas também extremamente controlável. É muita tecnologia, né? É uma moto incrível, né? Ela de uma ciclística muito amistosa, né? A moto ela entrega toda essa cavalaria de uma maneira linear, então sem susto. Eu que não tenho muita experiência de pista, pude pilotar com um desempenho muito bacana, junto com os outros jornalistas e até pilotos que estão aqui olhando e tendo essa experiência com a moto. Olha, o evento está a ser espetacular. É uma excelente oportunidade de a gente poder estar aqui num track day onde 80% são Ducatis e poder apresentar aos jornalistas e a todos os líderes de opinião pilotar uma Panigale V4S aqui em Capoava é algo espetacular, algo excelente. É uma super esportiva que acho que extrai o máximo do que a gente pode ter nas ruas, do que vem da pista. Ela está muito mais democrática para pilotos normais, como eu, ou talvez como você que esteja assistindo, para que a gente consiga se divertir, para que a gente consiga ter o controle da moto o tempo todo, sem tomar nenhum susto. Me surpreendeu a facilidade na tocada e a suavidade que ela entrega, a potência e os controles eletrônicos também, não só do acelerador, controle de tração, freio motor, a moto está bem redondinha, gostei da sensação de pilotagem dela. Essa moto, conforme nós falamos, tem um câmbio perfeitamente ajustado, igual ao da Superbike, faz diferença aqui em Capoava, praticamente a gente consegue andar em primeira e segunda nela, às vezes uma terceira, porque tem primeira longa, uma segunda bem longa, então isso modifica muito a perspectiva de pilotagem e de segurança. E não perca as próximas datas. Em dia 10 de junho estaremos no Velocitar, lá em Mogi Guaçu. E depois voltaremos aqui em Capoava, dia 25 de junho. Venha andar com a gente aqui, venha fazer uma clínica de pilotagem, um test ride aqui nas motos e saia daqui fascinado num evento que você tem certeza que você vai gostar. Capoava é uma pista maravilhosa. Não Muito tem como elogiada. não lembrar do Alcides, né? Do Alcides Diniz, o cara que projetou, visualizou, vislumbrou esse lugar. Eu sempre que vou lá, sempre que eu vejo imagem, eu lembro dele, um cara que amava demais esse negócio de esporte a motor. É muito elogiada por John Ray, né? Eu Sim. lembro. Você falou, você vai numa pista travadinha e tal, ele falou, ficou fascinado Nossa, por Capoava. Bom, próximo final de semana a gente tem, como eu falei para vocês, tudo da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, mas também teremos o Mundial de Superbike aqui na tela do Band Esportes. As coisas estão bem pegadas lá no campeonato, a gente está na expectativa aí, Humberto Maier, o brasileiro, o turquinho que venceu a prova lá em Campo Grande da R3, está mais do que focado para conseguir e garantir, né, a sua primeira vitória lá em Misano, ou seja, a categoria Super Sport 300. Na Super Sport 600 também, Nicolo Bulega, que é piloto da Ducati, está nadando de braçada. E na principal, talvez a grande notícia seja essa troca do Toprak Razgatlioglu, que está para o ano que vem de contrato com a BMW. E todo mundo vislumbrando, né, talvez nesse final de semana já, um encaminhamento muito melhor para o título do Álvaro Bautista de Ducati. Mas é claro que você vai acompanhar aqui nesse final de semana toda a nossa cobertura. Eu agradeço a participação do Edgar Fábio nessa nossa edição. No final de semana também teremos muito motocross aqui com o Mauro Falcon. E claro, na semana que vem a gente volta com muito mais tempo, inclusive, para acelerar com você em mais uma edição do nosso Supermotor. Até lá!